Então, gente, boa tarde. Já boa tarde a todos. É um prazer para mim estar aqui. De novo, obrigado, Pedro. Obrigado, Vidal. Obrigado, Serra. É um desafio para mim falar depois de vocês. Estou aqui ansioso, com medo de falar, mas vamos tentar. Quero falar um pouquinho sobre a AI, né? Ou seja, eu trabalho com o Gustavo há alguns anos, e falar um pouco sobre uma coisa super complexa que é a AI. E, afinal de contas, gente, o que é a AI? Como funciona uma AI? Principalmente em predição de retenção. Como funciona a inteligência artificial para isso? E tem uma forma que a gente explica aí, que eu acho que é a melhor forma possível para explicar e mais simples possível, que eu acho que todo mundo entende essa forma com clareza. O que a gente faz, guardada a proporção, é mostrar uma foto igual essa aqui e falar para o computador, falar para a machine learning. Isto é uma sala. Eu não falo para ela que o sofá é uma sala, que uma mesa é uma sala, que uma cadeira é uma sala, que um sofá é uma sala, que uma mesa de centro é uma sala. Eu não falo nada para ela. Eu só falo, isto é uma sala. Depois eu pego uma outra foto e falo, isto também é uma sala. Eu pego uma outra foto e falo com ela, isto também é uma sala. Depois eu pego uma outra foto e falo, isto não é uma sala, isso é um quarto. E depois eu pego uma outra foto e falo com ela, isto é uma sala. Eu faço isso algumas milhares de vezes. Só que eu não faço isso, no caso nosso, de predição de evasão, eu não faço isso com uma sala, eu faço isso com um aluno. Eu pego os alunos que se matricularam, pego, neste caso aqui, são 78 fatores, aqueles que o Serra mostrou lá no começo, que influenciaram nele a bolsa, valor da bolsa, quantidade de desconto que ele teve, quantidade de pagamentos que ele fez, quantas vezes ele faltou, quantas mensalidades ele faltou, quantas vezes ele acessou o Blackboard, quantas vezes, qual modalidade que ele foi, qual ano que concluiu o ensino médio, qual a média dele. Eu jogo todos esses fatores sem nenhum tipo de dado pré, sem nenhum tipo de pesquisa, sem nenhum tipo de dado anterior e faço um binário, simplesmente isso. Se ele renovou ou não renovou. Ele entrou com dado de 2018 e eu pergunto, e eu informo a máquina, esse sujeito que matriculou em 2018 renovou em 2019, entrou em 2018, renovou em 19, 2 ou não. Simplesmente eu ensino isso para a máquina. Quando é 1, é que ele, neste caso, ele não renovou, ele evadiu. Quando é 0, ele renovou. E simplesmente isso. E eu jogo isso para a máquina. Só que eu faço isso, primeira vez no primeiro treino, ela vai entender e ela sozinha, a máquina sozinha vai aprender, que chama de treinamento de máquina. Ela vai montar uma série de algoritmos que ela vai entender sozinha e vai nos informar qual é a conclusão que ela chegou, quais são daqueles 78 fatores originais que influenciaram para aquele aluno evadir ou não evadir. Aqui, neste caso, é o Watson. Ele, neste caso, especificamente deste cliente, ele gerou 8 algoritmos para a gente, diferentes, em que ele analisou aquele treinamento inicial e ele escolheu o 8º algoritmo como algoritmo que, no entendimento dele, entendeu melhor aquilo. Em cima desse algoritmo, ele ranqueou para a gente a curva de evolução, qual modelo, baseado num binário, né, que está com 0,8 de aprendizado, que foi o primeiro treinamento que ela teve, que é um número excelente. Então, ele tem uma chance de acerto determinada. E ele, então, foi treinando a máquina e a máquina falou, olha, neste caso, olha, 15% qual é a mantida, né? Essa instituição ela tem mais de uma mantida, né? A modalidade, o código do curso, depois a modalidade, uma variação da modalidade, o número de faltas, o curso de interesse. E a máquina também, depois de alguns treinamentos, ela começa a criar fatores novos. Além daqueles 78 originais que a gente carrega nela, ela começa a criar novos elementos. Ela criou, por exemplo, uma tangente do DH de interesse de graduação. E ela vai criando uma série de novos fatores e ela vai cruzando esses fatores para nos informar o que está influenciando aquele aluno evadir.
E a gente pega esses números, então, vai treinando a máquina, que aqui ela já está no segundo semestre, ela já aprendeu do primeiro semestre, já está treinando no segundo semestre. E em cima disso, a gente pega aqueles fatores que ela nos informou, isso sem, de novo, repito, sem nenhuma pesquisa. Aqui a gente não põe nenhum, que a gente chama nenhum de preconceito na máquina. A gente simplesmente deixa ela informar para a gente o que ela entende como isso. E a gente vai e cria as réguas de predição dentro do, por exemplo, do HubSpot que a gente usa. A gente vai e começa a criar, por exemplo, réguas para a gente entender. Essa aqui é uma régua de agora, com a questão do Covid. A gente vai criando as regras de predição baseado nos fatores que ela entendeu naquele momento, que tinha mais chance de evasão, e a gente começa a fazer regras. Por exemplo, sábado agora de um cliente nosso, em pleno sábado, foi disparado 4.703 e-mails, porque ela teve uma predição que essas pessoas podiam evadir. E a gente vai prevendo isso de uma maneira inteligente. Agora, e aí ela começa a criar ações. Ela fala, ó, liga para esse sujeito, porque esse sujeito tem uma chance maior de evadir. Aqui, no caso, é uma aluna que tinha uma chance muito grande de evadir. Então, a gente vai criando ações em cima de um preditivo que a máquina nos fez. Só que a máquina, ela continua aprendendo, porque a gente continua devolvendo para ela esse aprendizado. Porque quando a gente começa a alimentar a máquina, literalmente ela é uma criança. Ela tem uma chance de erro muito mais alto no começo. Então ela fala, olha, esse aqui tem uma chance de evadir, esse aqui tem chance de evadir pouco. Mas acontece de que um que não tinha chance de evadir, evade. E aquele que tinha chance alta de evadir, não evadia. A gente vai começar a contar para a máquina de volta. Online, fala, esse não evadiu, esse evadiu, esse não evadiu, esse não evadiu. A gente começa a fazer isso online com ela, de acordo com as ações que nós estamos fazendo. E aí ela vai começando a aprender diariamente, o tempo todo. E aí ela começa, de novo, é uma outra ferramenta que a gente usa, ela começa a devolver para a gente algumas análises em tempo real de aprendizagem que era impossível fazer humanamente, com a inteligência artificial. E aí ela volta, ela faz o que a gente chama de espiral de aprendizagem, ela começa a falar quanto mais próximo do centro, mais a chance de evadir. E ela começa a combinar fatores. Então, aqui no caso, ela pegou uma combinação de fatores que o nível de curso de interesse, o interesse em graduação, o intake que ele veio, porque são todos os alunos, combinado com o curso, o pipeline, o campus, a quantidade de pagamentos até o dia 5, o curso exclusivo, o formulário, o recrutador, a forma de ingresso e o preditivo de 2019-2, ele tem uma chance maior de evadir. E a gente começa a montar ações em cima disso. E aí ele começa a montar para a gente, por exemplo, um gráfico como esse, em que ele fala quais são os fatores que influenciam diretamente, mas quais são aqueles que têm uma influência não direta. Então, para manter esses alunos aqui, o nível do curso de interesse não é direto, mas o mantido é menos um pouco. O Estado, olha, ele tem 3 graus para chegar no que a gente precisava. Então, esse aqui tem um fator menor, mas mesmo assim ele tem influência no processo final. Fazer isso aqui, gente, humanamente na mão, Excel é impossível. Então, a gente precisa de ter análises e respostas o tempo inteiro para que ela vá alimentando o processo o tempo todo para a gente. E, em cima disso, ela vai criando modelos. E ela mesma começa a fazer recomendações para a gente. As recomendações são em inglês no momento, porque a gente tem uma ferramenta que só responde em inglês. Mas quando a gente pergunta para ela o que eu posso fazer com a presença, com acesso no Blackboard, ela começa a nos dar informações preditivas. Aí ela fala, olha, a quantidade de acessos, você está com 45% a mais de quantidade de acessos que você precisava, você tem uma chance maior. Então ela fala, por exemplo, os alunos do curso de marketing que vieram transferidos, que tiveram maior que 4 faltas de acesso neste campus tem aqui, com essa média tem uma chance maior de evadir. E aí a gente vai lá e cria uma ação para controlar isso. O próprio sistema cria uma ação para controlar isso. Tá? Bom, eu falei rapidamente, eu não tinha muito tempo, mas era só para a gente dar um modelo, ou seja, de como a gente consegue hoje usar aí para fazer isso. Nos exemplos acima, a gente usou Python para modelar os dados. Então, a gente tem um time hoje só para trabalhar o dado em Python.
A gente usou algumas coisas de Watson para fazer. Algumas coisas que vocês viram está em Google Cloud. A gente usa uma outra ferramenta que chama Ito, é uma machine learning lá da Finlândia. E todos os disparos, todas as ações são feitas no HubSpot. Gustavo, era isso que eu tinha para falar. Falei bem rápido, mas eu acho que qualquer dúvida, pergunta, eu estou à disposição, tá?